Olá pessoal, tudo bem? Fátima Roden, terapeuta, mentora e palestrante, vindo aqui hoje nesse Setembro Amarelo ainda com o assunto do tema suicídio, né? É o mês que a gente mais fala sobre a prevenção de suicídio e também sobre o que a gente pode fazer como ser humano para ajudar o nosso próximo, para impedir esse ato tão horrendo, né? Esse ato tão cruel, esse ato tão devastador que destrói a vida da pessoa, mas que também destrói a vida dos seus familiares, que deixa as pessoas debilitadas emocionalmente, espiritualmente e que principalmente deixa as pessoas desorientadas. Por que tudo isso? Vem muitas perguntas na cabeça da gente. O que eu poderia ter feito? Por que a pessoa cometeu esse ato? O que aconteceu que ela não conseguiu dar a volta por cima, como a gente fala, né, dos seus sentimentos? Então, há vários fatores que envolvem esse parâmetro todo, né, esse conjunto todo de emoções que essa pessoa possa estar passando. Então, eu não me canso de estudar a mente humana, de estudar como que funcionam as nossas emoções, porque eu quero ajudar as pessoas também, como terapeuta e mentora. Então, eu preciso me instruir, né, informar sobre tudo isso para ajudar a entender um pouco o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está precisando, porque sempre antes do suicídio, algum outro sentimento ou alguma outra emoção faz com que essa pessoa fique debilitada emocionalmente e espiritualmente. Então, essa semana a gente teve mais uma formação também com o mentor, o terapeuta também, né, Renato Lucas, onde a gente então aprendeu muito sobre isso também. Uma aula que me marcou muito durante essa semana foi a aula onde a gente falou sobre colocar para fora os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas angústias, e também a gente falou sobre o outro lado, né? Eu vou colocar para fora, mas eu preciso de alguém que me escute, eu preciso de alguém que me entenda, eu preciso de alguém que me acolha. Então, a gente falou ali, a gente aprendeu sobre os dois lados. Eu preciso também me libertar daquela mágoa, daquela angústia, daquela dor que está me fazendo mal. Uma dor mal curada, um processo que eu não vivi, que eu não ressignifiquei, alguma coisa lá no meu passado, na minha adolescência, na minha infância, ou até mesmo algo na fase adulta, algum trauma que eu precise trabalhar. E assim como eu tenho, como você tem, todos nós temos algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Mas por que é tão difícil a gente falar sobre isso? Porque, em primeiro lugar, muitas vezes a gente não admite, a gente não aceita ter esse trauma ou ter esse bloqueio ou essa dor. Então, em primeiro lugar, a gente precisa aceitar essa dor, né, esse bloqueio, esse trauma, e precisa também falar, colocar para fora, assumir, né, a nossa responsabilidade de que o passo inicial é a gente que tem que dar, né? É nós que temos que dar o passo inicial, que é falar sobre o assunto, que é colocar para fora, porque muitas vidas poderiam ser salvas se as pessoas falassem, se as pessoas colocassem para fora. E claro que aí vem a questão da pessoa também ter o dom de ouvir. Nós temos que ter o dom de falar e o dom de ouvir. E eu sempre gosto de usar a analogia assim, a gente tem uma boca e tem dois ouvidos. Então, o que isso pode estar nos remetendo, né? A gente deve falar menos e escutar mais, porque a gente tem dois, a gente tem duplo. A boca é uma e os ouvidos são dois, então isso quer dizer que muitas vezes a gente precisa ouvir mais. E se a gente se pegar,
assim, nas situações do dia a dia, normalmente a gente fala mais, né? A gente fala mais. Todos nós podemos avaliar nossas conversas em família, em roda de amigos, né? Aí você pensa um pouquinho e percebe, assim, se você às vezes não fica ansioso ou ansiosa para falar. Se tem uma pessoa falando um pouco, bastante, aí você já quer cortar aquela pessoa, você já quer falar também, falar, aquela ânsia de falar. Mas a gente não tem aquela ânsia de escutar, né? Aquela ânsia de ouvir. E muitas vezes as coisas que as pessoas estão falando, as dores que as pessoas estão colocando para fora, elas nos dão um insight da nossa dor também. E aí isso acontece da gente não querer ouvir, porque aquilo está nos machucando de certa forma. Então a gente não pratica o ato da escutatória, a gente não quer escutar as pessoas. E assim também é quando as pessoas às vezes têm coisas boas para nos contar. A gente precisa vibrar junto com as pessoas, a gente precisa ser feliz junto com as pessoas quando as pessoas vêm nos falar algo de bom, algo que elas estão realizando na vida dela. A gente precisa dar valor para isso também, a gente precisa se contentar, se alegrar com a alegria das pessoas que vêm e que confiam em nós para nos contar os seus sonhos, as suas realizações. Então, quantas vezes nós não estamos sendo essa pessoa que sabe escutar, que sabe acolher na hora da dor, que sabe manifestar um desejo de alegria, de felicidade quando alguém conta algo de bom que aconteceu na sua vida. Então, vamos refletir sobre isso nesse Setembro Amarelo agora e vamos pensar o quanto que nós podemos ajudar as pessoas, escutando, acolhendo. O que é acolher? Acolher é deixar aquela palavra, aquele sentimento, aquela doação que a pessoa está fazendo através das suas palavras, deixar aquilo penetrar em nosso coração, acolher aquilo e acolher a pessoa, dar um abraço na pessoa, fazer a pessoa se sentir acolhida, a pessoa se sentir protegida e ouvida. E isso pode ser muito mais do que 1000 palavras, isso pode ajudar essa pessoa de uma maneira assim extraordinária. E no Brasil está aumentando o número de pessoas que se suicidam ao ano, e isso está se agravando porque está também acontecendo muito mais com pessoas mais jovens, está mudando a faixa etária das pessoas que estão se suicidando. Então são de 10 a 12 para cada 100 habitantes, se eu não me engano. Eu li a estatística agora há pouco, se eu não me engano é 10 a 12 para cada 100 habitantes. Então, isso é, não, para cada 1000 habitantes, perdão, para cada 1000 habitantes, 10 a 12 no nosso Brasil, né? E no mundo são 14, 15. Então, a estatística mundial, ela é menor do que só, menor não, ela é um pouquinho maior do que dentro do Brasil, mas se você vai ver, se só no Brasil tem essa quantidade de pessoas que cometem suicídio, então nos outros lugares existe muito menos essa estatística, né? Então, o nosso Brasil aqui é onde mais acontecem os suicídios e agora está acontecendo mais com pessoas mais jovens, que está preocupando muito também a sociedade. Os pais, principalmente também, que não sabem o que fazer, muitas vezes com o adolescente, ou a transição da adolescência para a fase adulta é uma das fases em que mais acontecem também os suicídios. E a maior parte dos suicídios, elas são pela parte dos homens. Os maiores números, né, de pessoas que se suicidam são homens. Por mais que, pela estatística que eu li agora há pouco, muitas mulheres praticam o ato, tentam, né, o ato do suicídio, porém elas não conseguem efetivar, elas não conseguem levar até o
o final, né? Até o suicídio mesmo, até a morte. Então, as tentativas de suicídio femininos, elas são normalmente mal sucedidas, ou por algum medo de cometer o ato, ou não se sabe o que acontece, que muitas mulheres que tentam se suicidar acabam não cometendo ou não conseguindo cometer o suicídio. Mas os homens, a maioria que tentam, conseguem efetivar o ato, né? E isso é muito triste, porque a gente sabe que a depressão, a ansiedade são fatores, o estresse também são fatores que colaboram e muito para que essas pessoas se desequilibrem mentalmente, emocionalmente e espiritualmente e buscam então cometer esse ato de atrocidade contra a própria vida. Então a gente está aqui para fazer essa advertência, mas também estamos aqui para falar sobre então a importância que tem a gente ver isso dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos, o que a gente pode fazer para melhorar se a gente percebe que tem alguém com ansiedade, com depressão ou com pensamentos suicidas também. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e pense bem sobre isso, o quanto você pode ser útil na vida das pessoas se você praticar a escutatória, ó. Vamos escutar mais, vamos ouvir mais, vamos analisar mais tudo que as pessoas nos falam, vamos dar um tempo de presente para essas pessoas, para que elas possam então falar sobre os seus sentimentos, porque falar é a melhor maneira de aliviar a nossa dor. Falar muitas vezes é muito melhor do que um remédio. É muito melhor do que um analgésico, porque é um analgésico da alma. Falar e a gente ter alguém que nos escuta é um analgésico da alma. Seja você esse analgésico da alma. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.